Amém? Amém. Hoje é 4 de dezembro de 2025, chegamos ao nosso último estudo bíblico do ano, mas esperamos que o ano que vem a gente retome, se Deus quiser, se nós estivermos vivos até lá. Amém? Então que o Senhor nos abençoe. Amém. Aleluia. Antes de nós darmos sequência, nós precisamos fazer algo muito importante: orar. Amém. Senhor Jesus, Amém. te agradecemos, Senhor, Amém. chegarmos nesse estudo bíblico no final deste ano. Senhor, abençoou-nos durante todo o ano. Senhor, nós pedimos a tua bênção para hoje, que o Senhor fale com cada um de nós nessa noite. Também fale com todos aqueles que acessarem o canal do YouTube. Senhor, a tua palavra é vida para nós. Tua palavra é sustento, alimento, nos fortalece, nos encoraja. Senhor, nós pedimos que o Senhor esteja conosco, nos dirigindo em todas as coisas. Ó Senhor, fale, Senhor, para dentro do coração de cada um que aqui está. Senhor, nós dependemos de Ti. Senhor Jesus, nos dê a Tua gloriosa presença. Sem Ti nós não temos nada, Senhor. Por isso é que nós precisamos do Senhor, dirigindo todas as coisas, nos abençoando. Ó Senhor Jesus, muito obrigado. Amém. Aleluia. Irmãos, na semana anterior nós vimos o capítulo 5 de Romanos e nós fomos até o versículo 11 e terminamos a sessão que falava a respeito da justificação, e a justificação é pela fé. Aleluia. E hoje nós vamos entrar na sessão que fala sobre a santificação. Essa sessão vai até o capítulo 8 de Romanos. E então nós vamos começar a ver a partir do versículo 12 do capítulo 5. E uma peculiaridade que nós vemos aqui é a palavra pecado. A partir de agora, a palavra pecado estará no singular, indicando o pecado que habita em nós, o pecado que entrou em nós. Não pecados, como nós vimos até aqui, pecados como atos pecaminosos. Mas aqui o pecado é a fonte das ações pecaminosas. Então o pecado é como algo personificado, tá bom? Nós vamos ver aos poucos, nós vamos entrar mais nessa questão. Então essa sessão agora nós falaremos sobre a santificação. A santificação é, na Bíblia, aqui em Romanos, a gente vai penetrar de uma maneira um pouco mais profunda do que às vezes o sentido tradicional de santificação, como algo de comportamento. Não. A santificação não é uma questão de comportamento exterior. Isso eu posso fazer, isso eu não posso fazer. Não é isso que é santificação. Lá em 1 Pedro, por exemplo, 1 Pedro, vamos abrir então, 1 Pedro capítulo 1, versículo 15, fala assim, 1 Pedro 1, 15 fala: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Então a palavra santificação, ela vem de santo. Santo é Deus. Deus é santo. Deus é único. Deus é distinto. Deus é, vamos falar assim, é incomum. Ele é separado de todas as coisas comuns. Deus é o santo.
Então, quando nós falamos em santificação, nós falamos em receber mais do santo em nosso interior. Deu para entender? Mais da natureza divina, mais da natureza de Deus Santo em nosso interior. O trabalhar de Deus no cristão não é de fora, na parte exterior, na parte de comportamentos apenas, não. Certamente o cristão deve ter um comportamento adequado, condizente com a vida que ele recebeu no seu interior. Então, o trabalhar de Deus é de dentro para fora. O Senhor não quer só uma reforma na lataria, certo? No exterior, mas o Senhor quer uma mudança interior, certo? E é isso que o livro de Romanos nos traz. E a partir de agora, então, nós vamos ver a respeito dessa santificação. Amém? Podemos também ler mais alguns versículos aqui de Efésios, capítulo 5. Efésios 5, versículo 25. Vou ler a partir da parte final. 5:25. Efésios 5:25, parte B, vamos falar assim. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então tem dois termos aqui nesse versículo 26. Santificasse e tendo-a purificado, purificar. Santificar é acrescentar mais da vida de Deus em nós. Purificar é tirar aquilo que é impuro, ou aquilo que não devia estar em nós. Ok? Então, você pode ter uma água, a água sem nada é uma água pura. Se você acrescentar algo na água, mesmo que não seja sujeira, mas você acrescentou limão, essa água é pura? Não, porque entrou o limão. Não é uma sujeira, o limão não é uma sujeira, mas é algo além da água, tá certo? E no homem entrou algo que não devia ter entrado. Então Deus precisa fazer uma obra de purificação, uma lavagem dessas coisas impuras por meio da lavagem de água pela palavra. E a palavra, na verdade, ela acrescenta a vida divina e ela também vai tirando as coisas indevidas de dentro do nosso coração. Amém? Amém. Então vamos falar assim, vamos ter uma ideia mais bíblica a respeito de santificação. Então não pensamos em termos de melhorar nosso comportamento exterior apenas como algo de reforma exterior, mas nós estamos pensando que é algo que Deus quer trabalhar em nosso interior. Amém? Então vamos avançar. Ó Senhor Jesus, isso tem muito a ver com relação à nossa vida cristã, se ela é saudável ou não. E nós queremos ter uma vida cristã saudável. Vou ler capítulo 5, Romanos, versículos 12 até o versículo 21. Eu vou ler tudo, tá bom? Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir.
Todavia não é assim o dom gratuito, como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. Mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia. Então aqui, se nós prestamos atenção no texto, tem alguns contrastes aqui. Tem Adão, tem Cristo. Tem a morte, tem a vida. Tem a desobediência, tem a obediência. Tem a abundância do pecado, mas tem a superabundância da graça. Amém. Aleluia. Tem a condenação, mas também tem a justificação. Então, é importante a gente perceber, voltando aqui logo para o começo, né? Portanto, assim como por um só homem, esse homem que está falando aqui, quem é? Adão. Por Adão entrou o pecado no mundo, entrou o pecado na humanidade, e pelo pecado a morte. Sempre que fala de pecado, a morte acompanha. A morte anda junto com o pecado. A morte é o resultado do pecado. E aqui nós temos então Adão. Talvez na sua Bíblia ele tenha um subtítulo aí. Adão e Cristo. Então, Adão e Cristo. Eu quero esclarecer que esse subtítulo não está no original da Bíblia. Mas quando se faz a edição da Bíblia, alguns põem lá, quem edita a Bíblia coloca o subtítulo para facilitar para você entender quais são os assuntos que estão falando ali. Isso ajuda às vezes atrapalha um pouco, porque secciona um pouco, mas às vezes você vê, quero ver sobre a justificação, então aqui você vai ver e tal, está aqui, e assim por diante. Mas Adão e Cristo, sim, realmente aqui tem esse Adão, ele é o pai da raça criada, pai da humanidade. Todos viemos de Adão. E todos recebemos heranças de Adão. Certo? E uma das heranças que a gente não gostou muito de receber, mas recebeu, é o pecado. O pecado entrou no homem por meio de Adão, e o pecado entrou no mundo, entrou em todos nós, veio para todos nós. Então todos nós somos pecadores. Temos o pecado dentro de nós. Nascemos assim. Então o pecado gera a morte. Quando fala de morte, a gente costuma pensar na morte física.
Mas a morte tem muitos efeitos na nossa vida. Primeiro, quando Adão pecou, seu espírito, o espírito humano, vamos lembrar, o homem é feito de 3 partes. As partes mais importantes do homem são espírito, alma e corpo. Então essas são as 3 partes que compõem o homem. O espírito é para nós contatarmos Deus. Nosso corpo para contatarmos as coisas físicas. E a nossa alma é o que nós somos, onde reside nossos pensamentos, nossos sentimentos, é onde nós fazemos as nossas escolhas. Certo? Então, o homem foi danificado por meio do pecado. O espírito ficou amortecido, a alma foi corrompida, virou o ego, certo? Querendo ser independente, egoísta, não é assim? E o corpo tem essas questões também que nós estamos... alguns, por exemplo, deram parabéns para alguém que fez aniversário, e aí eu queria dizer o seguinte: cada dia ele está morrendo mais. Cada dia que passa, Foi forte essa. a morte está atuando, né? Parabéns por isso. Mas tudo bem, eu estou falando num outro ponto de vista. Parabéns porque você está vivo, né? Cuidado, foi animador, Mas é verdade, cada dia o homem está se deteriorando, vamos falar assim, né? Claro, o homem tem uma ascensão, depois começa uma descensão, né? Alguns podem falar bem disso. Meu joelho que o diga. Então, essa é a situação do homem, porque a morte entrou. O pecado entrou e com o pecado a morte. Todos nós fomos afetados pela morte. Mas aqui, então, tudo isso entrou pelo cabeça da raça criada por Adão. Mas aleluia, porque tem Cristo. Amém. E em Cristo nós recebemos vida. Se em Adão nós herdamos pecado e morte, em Cristo nós recebemos a vida. Então Cristo também, ele é cabeça de uma nova raça, vamos falar, da nova criação. Tá bom? Ó Senhor Jesus, os regenerados, dos que receberam a vida eterna. Então, vamos pensar o seguinte: todo homem herda, recebe as heranças de Adão, mas só vai receber as heranças de Cristo quem crê. Todos creem em Cristo aqui? Amém. Amém. Então, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aleluia. Eu queria só reforçar essa questão com 1 Coríntios capítulo 15. Versículo 47. Aqui fala de 2 homens. O primeiro homem formado da terra é terreno. Quem é? O segundo homem é do céu. Quem é? Cristo. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais também são os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim, como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Graças a Deus. Então, é inevitável que tenhamos trazido a imagem do que é terreno, certo? E, na verdade, é necessário. Sem o terreno, não teríamos também agora a oportunidade de receber o que é espiritual, o que é celestial.
Então aqui fala sobre dois homens, o primeiro e o segundo. E no versículo 45 fala: pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, É Espírito de vida. então esse último Adão é Cristo. Então, aos olhos de Deus, são dois homens coletivos, Adão e Cristo. Hoje nós devemos estar em Cristo, certo? Aleluia. Então, assim como trouxemos a imagem do que é terreno, agora devemos trazer a imagem do que é celestial. E graças a Deus, nós temos essa oportunidade. Ó Senhor Jesus. Então, vamos dizer que a santificação, falando de santificação, nos traz a herança, nos traz os genes de quem? Da vida santa de Deus. Amém? Isso é a santificação. E essa santificação é por meio de Cristo. Ó Senhor Jesus. Vamos voltar então para Romanos capítulo 5 e vamos explorar um pouco mais aqui. Ó Senhor. Então eu falei que o pecado eu vou ler de novo aqui para a gente retomar o pensamento. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Mais para frente a gente vai ver como esse pecado realmente é personificado, é como se fosse uma pessoa que habita, que reina, que é ativo, tá certo? E aqui nós já vamos começar a perceber, mas no capítulo 6 e 7 principalmente, a gente vai ver muito mais isso, tá bom? Eu faço assim uma comparação com um parasita. Sabe o que é um parasita, né? Então, o parasita, você sabe que o parasita é um ser vivo que às vezes penetra num outro organismo, tá certo? Um outro ser vivo, e influencia até mesmo o comportamento daquele ser vivo. Então, às vezes, esse parasita vai dar uma vontade de comer determinada coisa. Não é isso que acontece? Né? E aquela... Lombriga. E aquele ser que está, o hospedeiro, vamos falar assim, vai procurar aquele alimento porque o parasita quer aquele alimento. Entendeu? Então muda o comportamento. Então estou falando assim, é uma figura do que é esse pecado que entrou em nós. Acho que eu nunca usei esse tipo de exemplo, estou usando agora. Mas acho que se encaixa bem, né? Então tem um parasita dentro de você que às vezes quer levar você a fazer coisas que você não quer. Mas esse parasita é forte. É forte, infelizmente. E o pecado que entrou no homem é muito ativo. E a gente vai entender isso aqui de uma forma mais clara ao longo dessa sessão. Então, o pecado em nós trabalha intensamente, de uma maneira tão ativa, para que nós satisfaçamos os seus desejos. Em Adão herdamos essa natureza pecaminosa que habita em nós, age e trabalha. Mas em Cristo nós herdamos a vida divina, que pode sobrepujar a essa vida, a essa morte, né? A esse pecado que está em nós. Muito bem, vamos avançar. A morte, então, como eu falei, é o resultado da queda e afetou todo o homem. Versículo 13 fala assim: porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei.
O pecado estava presente desde que o homem caiu, certo? E o pecado tem o seu resultado. O homem foi se afastando cada vez mais de Deus, foi ignorando cada vez mais o desejo de Deus, não é isso? E isso está muito claro desde os tempos antigos até hoje, como que o pecado atua. Com lei ou sem lei, o pecado traz a morte. Mas, como diz aqui, o pecado não é levado em conta quando não há lei. Então, no versículo 14, fala assim: entretanto, reinou a morte. Reinou a morte. Desde Adão até Moisés. Com Moisés veio a lei. Então, desde Adão até Moisés, a morte reinou? Reinou. Mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão. Eu não cometi o pecado de Adão, mas o pecado está dentro do homem, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Adão prefigurava Cristo porque, como as atitudes de Adão influenciaram a raça criada, graças a Deus também as atitudes de Cristo influenciaram a nova criação. Amém? Aleluia. Então aqui fala de Adão até Moisés. Vamos falar um pouco então de dispensação. Vocês conhecem a questão das dispensações na Bíblia? O que são as dispensações? Dispensações são eras nas quais Deus trata com o homem de acordo com aquele momento, de acordo com o princípio daquele momento. Então, de Adão até Moisés, tinha a lei? Ainda não tinha lei. Então, Deus tratava do homem de um determinado maneira. De Moisés até Cristo, é outra dispensação, quando a lei veio, tá? Então, de Moisés até Cristo, vamos falar que são uns 2000 anos. E aí, nesses 2000 anos, então, estava sob o regime da lei. Quando Cristo vem, o que vem? A graça vem. Aí, da primeira vinda de Cristo até a segunda vinda de Cristo, então nós temos a era da graça. É outra dispensação. Amém? Quando Cristo vier na segunda vinda, até o final do milênio, é a era do milênio. É outra dispensação. Deu para entender? Vamos rever então. De Adão até Moisés, uma dispensação. De Moisés até Cristo, outra dispensação. Da primeira vinda de Cristo até a segunda vinda de Cristo, outra dispensação. Era da graça. E quando o Senhor vem, estabelece o reino milenar, até o fim do reino milenar, é a era do reino milenar. E depois vem a nova Jerusalém, novos céus, nova terra. Aleluia. Tá certo? Então, essas são as chamadas dispensações na Bíblia. Tá bom? Então, como Deus trabalha. Eu não sei se eu falo ou não falo, mas vai ter um período aí também de 3 anos e meio que vai ser um pouco diferente, né? Não vai ter graça nesse período, né? Tá? Tá boa a graça, né? Então é outro tipo de tratamento. Mas são 3 anos e meio. Deus, como diz lá em Mateus, Marcos, né, o Senhor abreviou esses tempos. Pôs um limite, senão ninguém ia aguentar. Amém? Versículo 15, então, vamos lá. Ó Senhor Jesus. Todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Preste atenção aqui no termo dom gratuito. O que é o dom gratuito? É aquilo que nós recebemos. Quanto você pagou? Nada.
é graça. Recebemos de graça. Então teve a ofensa, pela ofensa de um só, morreram muitos, mas muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Então, irmãos, eu quero falar, a graça de Deus, ela é abundante. Amém. O pecado, eu acho que melhor eu continuar lendo aqui. 16. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Esse versículo eu quero ler numa outra versão, na King James. Por isso, versículo 16, não se pode comparar, olha só, não se pode comparar a graça de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Porquanto o julgamento derivou de uma só ofensa, que resultou em condenação, mas o dom gratuito veio de muitas transgressões e trouxe a justificação. Irmãos, a ofensa trouxe juízo, trouxe condenação, mas a graça, o dom gratuito, a justificação que o Senhor realizou por nós é para nos trazer a graça abundante, para ser maior do que as ofensas. Ó Senhor Jesus. Então isso se refere ao dom da justiça que recebemos, está no versículo 17, e isso indica que a justiça que nos foi dada por Deus é um dom. Lembra que nós lemos, alguém pode ser justificado pela lei? Pela lei, ninguém é justificado. Lembra que nós vimos também que a lei é para fazer o que mesmo? Para expor, para mostrar para nós como nós somos pecadores. E somos incapazes de lidar com o pecado. Mas o Senhor, pela graça, o Senhor tratou, cumpriu toda a justiça de Deus e por meio dele nós somos justificados. Aleluia. Versículo 17. Se pela ofensa de um... Cada versículo aqui vai reforçando cada vez mais a superioridade de tudo aquilo que Deus fez. Ou seja, o inimigo entrou querendo destruir, mas o Senhor vem e restaura, o Senhor vem e nos dá vida, o Senhor vem e com as suas riquezas ele sobrepuja tudo que o inimigo pode fazer. Aleluia. Vamos lá. 17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, então a morte reinou? Reinou. Muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então, essa vida que nós recebemos é para nós reinarmos em vida. O pecado reinou, a morte reinou, mas agora veio a vida. E como reinar em vida, irmãos? É por meio de Jesus Cristo. Então, tudo é uma questão de viver em Cristo, de estar em Cristo, de ser transferido de Adão para Cristo. Por isso que eu reforcei aquela questão de Adão e de Cristo. Irmãos, todos nós herdamos o que veio de Adão. Mas agora nós que cremos no Senhor, nós recebemos a riqueza, a vida que vem de Cristo. E por meio dessa vida, nós podemos reinar em vida. Amém ou não amém? Aleluia. Às vezes a gente vai reinar em vida. Será que é para mim isso? É para nós mesmos. Irmãos, nós precisamos aprender a viver pela vida divina e reinar. Amém?
não podemos ser muito tímidos nessa questão. Não. Versículo 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Irmão, nesse versículo aqui, irmãos, a gente pode ver algumas coisas que nós vimos já em sessões anteriores. Não sei se vocês repararam. Repararam ou não? Ó, veja. Nós vimos uma sessão que fala sobre a condenação. Então aqui fala. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação. Então essa era a nossa situação. Estávamos debaixo de condenação. Assim também por um só ato de justiça. Então foi a segunda sessão que nós vimos. Um ato de justiça de quem? Do Senhor. Nós cremos nesse ato? Nós cremos no Senhor como aquele que nos justifica? Então nós somos justificados por... Já perdemos? Somos justificados por fé. Então aqui fala, por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Essa justificação tem uma meta, tem um alvo, dar vida para nós. Amém. E é o que nós estamos falando de santificação. O que é santificação? Receber mais da vida santa do Senhor. Amém? Então a justificação, irmão, não é só para falar, agora estou livre do lago de fogo. Não. É para nós recebermos a vida de Deus. E para nós podermos reinar em vida. Ó Senhor Jesus. Versículo 19. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Então, muitos se tornaram pecadores. Todos, né? Pela desobediência. Então, aqui também tem esse contraste. Desobediência, obediência. Em Adão tem a desobediência. Em Cristo tem a obediência. Ele foi obediente. Vamos lá. Vamos ler Filipenses. Filipenses capítulo 2. Filipenses 2, 5 em diante. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, Cristo é Deus, né? Amém. Irmãos, como é importante a gente saber que Cristo é Deus. Uma das grandes heresias que entraram na história da igreja é que começaram a afirmar que Cristo, Jesus, não era Deus. Ou então que Cristo não tinha vindo em carne. Entenderam? Então essa é uma grande heresia, começou a surgir já no primeiro século. Então quando a gente fala que Cristo é Deus, a gente está se firmando numa verdade muito importante. Cristo é Deus e é homem. Aqui nesse trecho é tão importante, como homem ele pôde nos substituir. Amém? E como Deus, ele pôde nos dar a salvação eterna. Irmãos, isso é maravilhoso. E é tão importante a gente estar firmado nessa verdade. Não é uma verdade apenas para conhecer, é uma verdade para nós desfrutarmos. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte
e morte de cruz. Irmãos, essa é a obediência de um só homem que nos tornou justos. A desobediência de Adão trouxe problema, mas a obediência de Cristo nos tornou justos. E ele fala, muitos se tornarão justos, que ainda muitos vão de crer, né? A gente ainda vai pregar evangelho, não vai? Então a gente vai pregar evangelho para muitas pessoas, e muitas pessoas ainda se tornarão justas por crer no Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Bom, vamos avançar aqui. A Senhor Jesus. Voltando para o versículo, né? 19, então temos a desobediência que nos tornou pecadores, mas também temos a obediência que nos tornou justos. Sobreveio a lei, versículo 20, para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A lei veio para que a ofensa fosse exposta, fosse revelada, para que se percebesse quanta ofensa. Deu para entender? Como que tinha tanta ofensa, tanto pecado, né? Mas se não tem lei, não dá para conhecer. Mas a lei veio e expôs tudo isso. Mas, diante de tudo isso, onde abundou o pecado, superabundou. Então é isso. A graça é maior do que a abundância do pecado. A abundância da graça é maior do que a abundância do pecado. Amém. O que é de Deus é sempre maior, né? Aleluia. Com que finalidade isso aconteceu? Então vamos lá, 21. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Mediante Jesus Cristo. Em Adão ou em Cristo? Onde nós estamos? Queremos estar em Cristo. Irmãos, em Adão, desobediência, pecado, morte, reina a morte. O que mais? Condenação, né? Tudo isso. Em Cristo, graça, justificação, vida, obediência, e a vida reina. É isso que o Senhor quer fazer com a gente. Por meio de Cristo, que a vida possa reinar em nosso viver cristão. Então, irmãos, isso aqui é uma questão também de nós nos posicionarmos em Cristo. Aonde nós estamos? Não mais em Adão. Assim como trouxemos a imagem do que é terreno, nós também devemos trazer a imagem do que é celestial. Então agora nós precisamos deixar que essa vida opere, trabalhe e tenha expressão em nós. A expressão é esse reinar em vida. Amém? Capítulo 6 que nos aguarda, nós vamos ver como nós podemos também nos identificar com Cristo, toda a sua obra, e como nós podemos também ter essas mudanças, né? Essas, como que eu posso falar? Esse upgrade. O que é upgrade mesmo? Mudança de nível, né? Subir de nível. Sair do nível terreno para ir para o nível celestial. Sair da morte para a vida. Amém? Amém. Tudo isso é em Cristo. Amém, irmãos? Terminamos aqui o estudo bíblico desse ano. Ano que vem, queremos estar cheios de vida, reinando em vida, desfrutando da vida e prosseguirmos no livro de Romanos. O Senhor nos abençoe. Né?